Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, esteja sobre a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 2, eu farei a leitura dos versículos 14 a 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, versículos de 14 a 17, eu farei a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia, por gentileza. Nas Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja, é a página de número 192 do Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 2, do 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor nessa noite, para mim e para você. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite especial de celebração, de aniversário da nossa amada igreja presbiteriana de Botafogo. A gente sabe, não é tempo de aniversário, é tempo de celebração, é tempo de alegria, é tempo da gente avaliar, tempo da gente considerar, examinar, mas tempo principalmente, meu irmão, minha irmã, de reconhecer a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Uma igreja que celebra 115 anos de existência só pode fazê-lo porque tem feito a diferença. Tem feito a diferença na vida das pessoas por ela alcançadas, tem feito a diferença na cidade em que ela está plantada. E uma das maneiras muito diretas da gente reconhecer essa presença marcante na vida das pessoas, segundo o apóstolo Paulo, nesse texto diante de nós, nessa noite, tem a ver com o cheiro, tem a ver com o perfume, com a fragrância que a gente exala. O Paulo é muito feliz ao fazer essa analogia, trazer à nossa memória essa imagem, porque eu e você sabemos muito bem o poder que há na nossa memória olfativa, né? São cheiros que trazem a nossa memória, que trazem a nossa infância, a nossa mente, o nosso coração. Desde o café quentinho, não é? Exalando pela casa durante as manhãs, quando a gente se preparava para ir à escola, até o cheiro do bolo, da comida, da avó, da mãe, do pai, aquele perfume marcante de alguém que a gente ama muito e se torna inesquecível. Há um grande poder na nossa memória olfativa. E quando Paulo fala sobre isso, sobre essa questão da fragrância de Cristo, ele está trazendo a nossa mente, o nosso coração, um exemplo muito mais profundo e que tem a ver com a história de Roma, o povo que dominava o mundo naquele momento, na história de Israel também. Então, como a gente sempre faz, a gente vai dar uma olhada um pouco mais detalhada no texto e aí, com a graça de Deus, recolher dele algumas das suas lições. Primeiro, entender aí o contexto do Paulo, quando ele escreve esse texto de 2 Coríntios 2, do 14 ao 17. Você vai perceber aí, logo nos versículos anteriores, os versículos 11, 12, 13, que o Paulo não está bem.
O Paulo não está bem, na verdade, ele está falando que ele até está meio perturbado, ele não está em paz, ele não está tranquilo, porque ele esperava encontrar o Tito. Tito era um dos companheiros, um dos cooperadores na obra missionária do apóstolo Paulo, inclusive ele é o destinatário de uma das cartas do Novo Testamento, escritas pelo apóstolo Paulo, uma das cartas pastorais. Ele vai escrever também 2 cartas para o Timóteo, mas o fato é que ele não encontra o Tito para compartilhar do evangelho, da sua obra, daquilo que ele estava fazendo. E se apenas essa fosse a dificuldade encontrada pelo Paulo, ali lidando com os coríntios, estava bom, né? Alguns estudiosos chegam a dizer que a igreja de Corinto foi a que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, porque ali, por aquela igreja, o propósito missionário de Paulo, apostólico de Paulo, é questionado, os métodos dele são questionados, a própria autoridade apostólica dele também é questionada, mas ainda assim, o Paulo continua servindo, trabalhando, anunciando a palavra de Deus, e longe de se sentir desanimado pelas circunstâncias difíceis que ele enfrenta naquele período, ele não apenas se sente, mas ele se vê como alguém vitorioso. Ele não apenas se sente, mas ele se vê realmente como alguém vitorioso. Tanto é assim que ele descreve essa vida vitoriosa, comparando ela com aquele desfile triunfal do exército romano. Essa é uma imagem que está sempre na minha mente e no meu coração, e é da onde vem o significado da palavra triunfo no nosso português moderno. E aí eu quero falar um pouco com você sobre esse triunfo, sobre esse grande desfile, para a gente entender ali qual é a mensagem que o Paulo está querendo trazer para a gente quando traz esse exemplo. Primeiro, vamos nos teletransportar, vamos dizer assim, lá para o século I antes de Cristo, século I depois de Cristo, aquele período em que o Império Romano é poderoso, domina ali o mundo conhecido, e sempre que o exército romano voltava vitorioso das suas batalhas, ele entrava em Roma de forma triunfante, no verdadeiro desfile suntuoso. O general vencedor, líder do exército, ele era levado em uma carruagem ali pelas ruas de Roma. À sua frente, à frente do general, iam os sacerdotes derramando perfume, jogando perfume para o general que vinha atrás. Imediatamente atrás do general, naquele desfile, vinham os cativos, os escravos, os derrotados, óbvio, sobreviventes naquela guerra até então, que manietados iam seguindo o desfile com o general. Após esses derrotados, vinham os oficiais, os soldados, as tropas vencedoras do exército romano. As ruas ficavam completamente cheias, todo mundo queria ver o desfile daqueles vitoriosos na guerra. Era uma cena verdadeiramente cinematográfica, contudo, que guardava os seus contrastes. Por quê? Para os prisioneiros, toda aquela pompa, aquela festa e aquela circunstância, e principalmente a partir da imagem que o apóstolo Paulo traz para a gente, aquele perfume era o cheiro da morte que se aproximava. Aquele perfume indicava o destino tenebroso que estava para chegar para aqueles derrotados na guerra. Castigos, humilhações e, certamente, na maior parte das vezes, a morte também. Mas para o general, para os seus oficiais, para o povo romano, era o doce, era o maravilhoso cheiro da vitória, cheiro do triunfo. Aliás, é nesse contexto, aqui só uma nota histórica, não é cultural, é nesse contexto de vitórias de guerra que nasce a ideia do arco do triunfo. Os romanos tiveram essa ideia inicial de construir aquelas edificações imponentes que nós vemos, por exemplo, até hoje lá em Roma, o Arco de Tito.
não é, celebrado, construído para celebrar a vitória romana sobre Jerusalém no ano de número 82 depois de Cristo. A vitória contra Jerusalém foi na década de 70, no ano de 82 fica pronto aquele arco de Tito. Há outros arcos ao redor do mundo, há o Arco do Triunfo, muito famoso em Paris, o arco ali em Lisboa, na Rua Augusta, há um arco em Londres, há outro na Rússia também, mas essa é apenas uma nota de conhecimento para mim e para você também. Agora, o Paulo, ele usa essa analogia desse desfile triunfal, com esse cheiro maravilhoso que ficava pelo ar e os seus contrastes exatamente para denotar a vida do cristão. Exatamente para denotar que a partir desse desfile nós podemos olhar para a nossa vida, para o nosso testemunho enquanto homens, enquanto mulheres de Deus, para o testemunho da nossa igreja que celebra mais um ano de aniversário, até porque essa imagem do cheiro como um aroma suave não era de modo algum estranha ao povo de Deus. No Antigo Testamento inteiro nós vemos os sacrifícios sendo oferecidos como aroma suave ao Senhor. O próprio Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer que o sacrifício agora somos nós, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente se coloque diante do altar do Senhor, oferecendo a nossa própria vida como aroma suave, exalando o bom perfume de Cristo. Paulo enfrenta as suas lutas, as suas dificuldades, vive as suas vitórias, todas caminhando diante do Senhor. Não é diferente para a igreja de Botafogo, não é diferente para mim, não é diferente para você. A pergunta que fica então é: como nós estamos lidando com a realidade que diante de nós se apresenta? Como nós estamos enfrentando as dificuldades? Qual é o aroma? Qual é o perfume que nós estamos espalhando? Qual tem sido o nosso testemunho como homens e mulheres de Deus? Vamos pensar um pouco sobre isso a partir de algumas lições que o texto nos apresenta. Em primeiro lugar, para você que gosta de ir anotando, anota aí, né? Em primeiro lugar, o texto traz para mim e para você uma certeza. Traz para mim e para você uma certeza. Na nossa caminhada cristã, no nosso desfile triunfal, né, nós sabemos que a gente sempre caminha em vitória. Nós sempre caminhamos em vitória, meu irmão, minha irmã. É isso que o Paulo fala no versículo 14. Graças, porém, ou seja, eu agradeço a Deus, porque em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Meu irmão, essa é uma palavra extraordinária, porque eu sempre me pergunto, diante de um texto como esse, como o Paulo é capaz de dizer isso? Diante das dificuldades, diante das lutas, com as circunstâncias contrárias, os reveses, os ventos contrários, as decepções, as traições, as frustrações, as humilhações, os sonhos que não se realizam. Eu nem preciso dizer sobre o tempo difícil que eu e você temos enfrentado, tanto choro, tanta lágrima. Como é possível se enxergar vitorioso diante das situações da vida que se apresentam? Como ser comparado a um exército romano vitorioso na guerra? A resposta do apóstolo Paulo tem a ver, meu irmão e minha irmã, com quem nos conduz. A resposta tem a ver com a consciência de quem nos conduz. Em Cristo, diz o Paulo, nós sempre somos conduzidos em triunfo. É Ele quem nos faz triunfar, é Ele quem não nos abandona. Essa era a confiança do apóstolo Paulo em todo o tempo. Essa deve ser a minha confiança e a sua confiança também.
Porque se é verdade que ao longo da nossa história a gente lida com dificuldades, a gente lida com crise, a gente lida com problema, e é verdade, é claro que é verdade isso, não é só o Senhor e os membros da Igreja Presbiteriana de Botafogo ao longo desses 115 anos sabem aquilo que a igreja enfrentou, só eu e você sabemos aquilo que nós enfrentamos todos os dias, mas a igreja está de pé. A igreja continua de pé, eu e você continuamos de pé para a glória de Deus, por quê? Porque é Cristo quem nos conduz. O próprio Paulo fala isso nesta mesma segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a gente chega ali no versículo 8, ele diz, olha, em tudo eu posso ser atribulado, mas eu não fico angustiado. Eu posso até ficar perplexo diante da realidade, mas eu não desanimo. Eu sei que eu posso ser perseguido, mas eu tenho confiança que eu nunca estou desamparado. Abatido, posso até ficar de vez em quando, mas jamais eu sou destruído, porque eu levo na minha vida a morte de Jesus, para que a vida dele se manifeste na minha vida também. Ele chega a falar isso de forma ainda mais contundente no versículo 16 desse mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, quando ele diz, por isso a gente não desanima, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa diante das lutas e dificuldades, contudo, o meu homem interior se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. O autor da carta aos Hebreus, ali no capítulo 11, na famosa, assim chamada galeria dos heróis da fé, ele fala de gente como Abel, Abraão, Davi, Moisés, Gideão, Sansão, Jefité, Raabe e tantos outros, dizendo que cada um deles, olha o que ele diz, versículos 33 e 34 de Hebreus 11, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, no exemplo claro do Daniel, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O que todos eles, homens e mulheres, tinham em comum? A esperança em Deus, meu irmão. A esperança em Deus, minha irmã. A esperança de que Deus sempre os guiaria em triunfo a despeito das circunstâncias. E eu quero fazer aqui com você apenas uma observação importante, para que você não me entenda mal. Quero me fazer entender o máximo possível. Aqui a gente não está falando de ufanismo e nem de triunfalismo. Eu não estou falando aqui de forma alguma nem de ufanismo e nem de triunfalismo. Porque o ufanista é aquele que exagerada e desmedidamente, né, é um orgulhoso da sua condição. No caso aqui, da sua condição cristã. Ele se recusa a ver os problemas, não tem noção correta da realidade, se torna, na verdade, presunçoso e arrogante. Não é disso que a gente está falando aqui. O triunfalista, por outro lado, ele acha que ele é capaz de vencer por ele mesmo. Não é que Deus prometeu mundos e fundos a ele e ele não vê outro caminho na sua vida que não seja a vitória nas circunstâncias da vida. Não é? E a gente sabe que de vez em quando, a gente tem falado sobre isso aqui, nós vamos ter que lidar com problemas e lutas e dificuldades. O próprio Cristo falou isso. Então nós não somos ufanistas. Também não somos triunfalistas, não estamos aqui fazendo promessas de que sempre vai ficar tudo bem, tudo sempre vai dar certo. O que nós estamos lembrando aqui, e é a primeira lição que eu quero recolher com você aqui nessa noite, é que com Cristo nós sempre caminhamos em triunfo. O triunfo de uma vida que é abundante e mira não apenas o tempo presente, mas a eternidade. Mas a eternidade. Ao longo de 115 anos, a Igreja de Botafogo tem experimentado essa poderosa promessa. Uma segunda lição é que na nossa caminhada cristã, nesse desfile triunfal que Cristo nos propõe, através dessa imagem do apóstolo Paulo, é que eu e você precisamos nos lembrar que nós somos chamados para perfumar o mundo.
fomos chamados para perfumar o mundo, não é? Por meio de nós, versículo 14, a parte B aí, Cristo manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É projeto de Deus, meu irmão, minha irmã, é da vontade de Deus espalhar esse perfume maravilhoso do Senhor Jesus através de nós, aonde Ele nos enviar. Não é à toa que Jesus fala essa mesma verdade em outras palavras do Sermão do Monte, quando Ele diz que eu e você somos chamados para sermos o sal da terra, somos chamados para ser a luz do mundo, para salgar a terra, para iluminar o mundo, nas palavras do apóstolo Paulo, para espalhar o perfume de Cristo. Eu quero fazer algumas perguntas aqui, para a minha reflexão e para a sua. Nós temos tido consciência dessa grande responsabilidade que pesa sobre nós? Nós temos tido consciência desse grande privilégio que eu e você recebemos? Será que a gente acorda de manhã? Eu gosto de imaginar isso. Será que a gente acorda de manhã consciente de que Botafogo, Tijuca, Copacabana, Caxias, Leme, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, Lisboa, Vigo, Kipfenberg, que é isso, Diego? Kipfenberg é um município, um bairro, um concelho que fica ali na Alemanha, na região da Baviera, onde está vivendo a Micaela. Micaela foi batizada aqui na nossa igreja no ano passado, é membro da nossa igreja, está morando lá em Kipfenberg, na Alemanha, trabalhando como enfermeira. Deus te abençoe aí na Alemanha, Micaela. Será que a Micaela lá em Kipfenberg, e eu e você aqui, a gente acorda com essa consciência de que aonde Deus nos leva, Ele tem nos chamado para exalar o seu bom perfume na nossa casa, no nosso trabalho, aonde Ele tem nos enviado. Por meio de nós, Cristo deseja espalhar a sua fragrância. Essa é uma segunda lição, Vamos para uma terceira agora. Vamos para uma terceira que tem a ver, é decorrente diretamente dessa segunda. Porque, veja, o perfume, diz o Paulo, é o mesmo. O perfume é o mesmo. Mas para uns, ele é cheiro de vida. Para outros, ele é cheiro de morte. Está aí nos versículos 15 e 16 do texto que a gente leu. Mas quem é suficiente para tudo isso? Vamos pensar um pouco sobre esse contraste aí da percepção do cheiro, porque essa é uma verdade desse texto que sempre me chama a atenção. Resgatando um pouco o exemplo ali do desfile triunfal, havia dois grupos ali muito distintos, os cativos, os escravos, os derrotados e os vitoriosos. O general, os seus oficiais, os soldados, a tropa vitoriosa. A tropa, ao final daquele desfile, receberia as suas recompensas, os louros da fama, a riqueza, terras, títulos e por aí vai. Os derrotados receberiam a humilhação, a escravidão, muitas vezes a morte. E eu e você, meu irmão, minha irmã, na imagem que o apóstolo Paulo utiliza, somos os soldados vencedores. O nosso general, Cristo Jesus, vai na frente, caminhando conosco. E a despeito das circunstâncias, nós estamos espalhando o bom perfume de Cristo, que o Paulo diz, para aqueles que estão se salvando, cheiro de vida. Mas para aqueles que estão se perdendo, ignorando Deus, é cheiro de morte. O mesmo perfume com resultados diferentes. Veja, a nossa responsabilidade aqui, irmão, irmã, ela é grande. Ela é a de exalar este perfume. A resposta, se vai ser cheiro de vida, se vai ser cheiro de morte, não nos cabe, nós não temos competência para isso. Isso é algo de exclusiva competência do Senhor, que vai tocando e transformando os corações. Agora, o que eu preciso observar é o seguinte, vamos pensar na imagem do frasco do perfume, a imagem do recipiente
que contém, como esse copo contém água, do recipiente, do frasco que contém o perfume. Né? A gente pode ser, por exemplo, e esse é o desejo de Deus, uma testemunha fiel. Uma testemunha fiel que busca anunciar a Cristo, falar do seu amor, do seu perdão, da sua obra salvadora na cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Eu insisto, cabe ao Espírito Santo a convencer do pecado, da justiça e do juízo, tirar as escamas dos olhos, convencer os corações, é claro, né, fazer perceber o perfume de Cristo que está no ar agora. Eu preciso cuidar da minha alma e do meu coração para que eu, por exemplo, não me torne um frasco vazio, para que eu não me torne um recipiente vazio, porque pensa comigo, qual é o propósito que tem um vidro de perfume vazio? Eu acho engraçado isso, eu quero confidenciar aqui a você uma curiosidade, vamos dizer assim. Né? Eu já fui e lá em casa isso já aconteceu algumas vezes, né? A Bianca que não me escute. Mas às vezes o vidro do perfume acaba e a pessoa guarda. Já viu isso, Luiz Felipe? O pessoal fica com o vidro de perfume guardado. Para quê? Não, mas é para ficar bonitinho. Desculpe, irmão. Está ocupando espaço e pegando poeira. Né? Um vidro vazio, ele não serve para nada, a menos que você coloque outra coisa ali. Não é? Mas ele não vazio, ele não serve para nada, apenas para ser jogado fora. E aí é bem possível, eu preciso abrir os meus olhos para essa percepção que distante de Deus, negligente com a minha vida espiritual, eu venho a me tornar um frasco vazio, um recipiente vazio, de modo que em mim não exista o bom perfume de Cristo. E aí como ser sal? Como ser luz? Como exalar o bom perfume a partir de um frasco vazio? Não faz sentido, mas não apenas isso. Né? Eu posso ser também um frasco, um recipiente tampado, fechado. Ora, para que serve? Eu até tenho ali o perfume em mim, mas eu não libero esse perfume. As pessoas ao meu redor não sentem esse cheiro maravilhoso de Cristo, porque deliberadamente eu o escondo, eu o retenho. Isso não é o correto, é claro que não. Por isso eu preciso me perguntar, eu tenho compartilhado desse amor de Cristo maravilhoso que eu tenho recebido? Né? Qual tem sido o meu testemunho, mesmo diante das lutas e dificuldades? Que tipo de frasco eu sou? Será que eu tenho sido um frasco esvaziado de perfume, um frasco fechado, um frasco tampado, ou um frasco transbordante do perfume salvador do nosso Senhor? Essa é uma terceira lição. Todos nós fomos chamados para distribuir esse perfume maravilhoso. Uma quarta lição, né, e essa é muito importante também, louvado seja Deus por isso, é uma marca desta igreja, nesses 115 anos, para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo diz aqui, nós não mercadejamos a palavra de Deus, meu irmão. Nós não fomos chamados para mercadejar a palavra de Deus, como Paulo diz aí no versículo 17. Essa é uma das lutas que ele enfrenta na igreja de Corinto, não apenas na igreja de Corinto, mas nas outras igrejas que ele planta e ajuda a plantar também. Esse é um impedimento para que o bom perfume de Cristo se propague. O Paulo é taxativo em relação a isso. Nós não negociamos Deus. Nós não negociamos com Deus. E veja, a palavra aqui para mercadejar, ela é muito abrangente, ela vai além de simplesmente, vamos dizer assim, negociar de forma financeira a palavra de Deus. Não. Ela tem a ver com adulterar a palavra de Deus. Ela tem a ver com falsificar a palavra de Deus, traduzindo aqui em outras palavras para os nossos dias. É como se Paulo tivesse assim, olha, a gente não mente quando a gente prega. A gente não quer lucro, não queremos recompensa, a gente não muda, distorce a palavra de Deus para que ela diga o que nós queremos dizer. Não, de modo algum.
Nós não falsificamos o texto bíblico para que ele se curve diante da nossa opinião, de modo algum. A palavra de Deus tem liberdade e louvado seja Deus por isso. Na nossa vida deve ser assim. E não apenas o Paulo no passado enfrentava isso, mas eu e você também hoje podemos enfrentar esse tipo de dificuldade. Por exemplo, é por isso que os nossos olhos têm que estar abertos quando eventualmente a gente acolhe a palavra no coração, acolhe a palavra na mente, ela faz sentido para a gente, é verdade, a gente concorda, mas no dia a dia a coisa é diferente. No domingo é maravilhoso, mas de segunda a sábado, Diego, é difícil, é complicado, as exigências são altas. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado. Essa, por exemplo, é a acusação que Jesus fazia e fez muitas vezes contra os escribas e os fariseus, os detentores ali do monopólio da religião naquele momento da história. Várias vezes ele diz, por exemplo, lá em Mateus capítulo 23, o versículo 13, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você sabe, o escriba era aquele responsável por guardar, por copiar a lei de Deus. O fariseu era um dos partidos, ou os fariseus, responsáveis pela religião em Israel naquele tempo. Havia o partido dos saduceus, outros partidos ainda, como os dos zelotes. E essa palavra, para denotá-los, ela é perfeita. Ela é perfeita porque eles encenavam uma vida com Deus que era falsa. A vida com Deus, para muitos daqueles homens, ela era um grande teatro. O perfume que exalava deles, na verdade, não era o bom perfume de Cristo. Não é sem motivo, inclusive, que Jesus os compara a sepulcros caiados. Por quê? Por sua vida falsa, era como se eles estivessem apodrecidos por dentro, tal como um sepulcro. Essa é uma forma de mercadejar a palavra de Deus e falsificar a palavra de Deus quando se vive de maneira hipócrita. Não é desse jeito que Cristo deseja que eu e você vivamos. Da mesma maneira, quando a gente rejeita o ensino da palavra de Deus, que a gente sabe qual é, para acolher o nosso, para distorcer a palavra de Deus, para que ela diga o que nós queremos que ela diga. Um exemplo muito claro e muito comum na palavra de Deus é que nós somos chamados para amar o próximo como a nós mesmos. Nós somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas. O problema meu e seu é que muitas vezes a gente fica só no amor a nós mesmos. Só no amor a nós mesmos. E aí, como eu disse, o padrão é muito alto, Diego, é muito difícil, as exigências são muitas, então a gente vai ali dando um jeitinho para que a palavra de Deus se acomode à nossa vontade. E aí o problema é que não tem palavra de Deus. Não tem palavra de Deus, só tem a minha palavra, a minha vontade. E isso também é mercadejar, falsificar, adulterar a palavra de Deus. E aí, eu quero dar um exemplo aqui de um quarto frasco, vamos dizer assim. Eu falei de 3 agora há pouco, eu quero dar um exemplo de um quarto frasco. Pior do que ser um frasco vazio, ou tão ruim quanto ser um frasco vazio, um frasco atampado, é ser um frasco falso, é um perfume falso. Aqui no Rio de Janeiro, um shopping, um mercado a céu aberto, que lamentavelmente vende coisas, digamos assim, de procedência duvidosa, inclusive perfumes. A garrafa é parecida, o rótulo é parecido, mas o conteúdo passa longe do original. Nós, meu irmão, minha irmã, não fomos chamados para viver dessa maneira, fomos chamados para perfumar com integridade a palavra
exalar com integridade o perfume e a palavra de Cristo. Caminhando para o final aqui do nosso encontro, da nossa reflexão sobre a palavra de Deus, uma quinta lição que eu quero recolher aqui com você, é que na nossa caminhada, porque eu vou fazer aqui uma reflexão, né? É possível que você esteja ouvindo isso, como eu, né? Como eu ouvi enquanto preparava esse nosso encontro, e pense assim, puxa vida, Diego, complicado isso, hein? Olha, integridade, não mercadejar, né? Viver com integridade a palavra de Deus, essa consciência de viver em triunfo e tal, difícil isso. É difícil mesmo, meu irmão, minha irmã. É por isso que o apóstolo Paulo termina esse texto falando isso aqui comigo e com você. E por isso eu destaco como quinta lição. Na nossa caminhada, a gente deve lembrar que todos nós, para tudo isso, dependemos da graça de Deus. Todos nós, para tudo isso, dependemos da graça de Deus. Ele faz uma pergunta aí no final do versículo 16. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é capaz de fazer tudo isso? Aí ele responde no versículo 17, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Porque eu insisto, não é, Diego, como é possível caminhar dessa maneira? Como é possível ter uma vida tão exemplar quanto essa? Não é ser levado em triunfo, perfumar o mundo, testemunhar de Cristo, não é levar o amor de Deus a quem está ao nosso redor. Quem é digno de fazer tudo isso? A resposta, meu irmão, minha irmã, a resposta é claro. Ninguém é capaz de fazer tudo isso. Ninguém é capaz de fazer tudo isso sozinho. Nem o apóstolo Paulo era. Na verdade, ele mesmo diz que ele é o maior dos pecadores porque ele perseguia a igreja de Cristo. O bom, o digno, o suficiente, o idôneo, que é a palavra utilizada pelo Paulo aí, é aquela que fala diante de Deus, que se coloca de olhos abertos, sinceros diante do Senhor, que é capaz de confessar a sua fraqueza, o seu pecado, a sua pequenez, a sua dificuldade. O Paulo faz isso, por exemplo, quando ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E a gente está falando do apóstolo Paulo. E nós sabemos bem tudo que ele foi capaz de fazer. É Isaías, por exemplo, assumindo, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, os meus olhos viram o rei, ai de mim que estou perecendo. É como aquele pai, lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 24, que quando se encontra com Jesus, pede que Jesus cure o seu filho. Jesus pergunta para ele, você crê que eu posso fazer isso? E aquele homem responde com uma das respostas mais espetaculares da palavra de Deus. Ele diz, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Por quê? Porque ele se percebe dependente da graça de Deus. Jesus sabia disso quando chama aqueles 12 homens. Jesus sabe disso quando te chama para andar com Ele. E aí eu pergunto, a gente tem tido consciência disso? Que nós não fomos chamados para sermos perfeitos, nós fomos chamados para andar em honestidade, em sinceridade diante do Senhor. Que o poder para testemunhar, ele não está em nós, mas em Cristo, na força do Espírito Santo que nos enche e que opera através de mim, através de você, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, e que nos próximos 115 anos,
para a glória de Deus, essa igreja seja tão frutífera quanto foi nesses primeiros 115 anos de vida, sabendo que, independente das circunstâncias, nós sempre andamos em triunfo. Que cada um de nós tem essa responsabilidade, esse grande privilégio de perfumar, de salgar, de iluminar o mundo com o bom perfume de Cristo, que para uns vai ser cheiro de vida, para outros, é verdade, vai ser cheiro de morte, mas isso não cabe a nós, cabe ao Senhor soberano que está chamando, que está salvando, que está transformando, que está mudando vidas. Que como discípulos de Cristo, o nosso papel não é jamais adulterar, mercadejar a palavra de Deus, mas anunciá-la com integridade, com verdade, em amor. E finalmente conscientes de que ninguém é capaz, ninguém é suficiente para tudo isso. Todos nós dependemos do poder de Deus agindo através de nós para que, em sinceridade e em verdade, o mundo continue a sentir esse cheiro, esse perfume, essa fragrância maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a palavra de Deus fortaleça e frutifique no seu coração. Parabéns para nós, parabéns para a nossa igreja. Amém.